Fala pessoal, Carlos Nascimento. Hoje a gente vai falar sobre testamento de imóvel. O que é esse tal de testamento? Que a gente provavelmente já leu ou já ouviu falar. A pessoa faleceu e deixou um testamento. O que é possível fazer com isso? Qual que é a função disso? O que é isso? É sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. Lembrando, sem juridiquês. Vambora! Então, para começar, o que é um testamento? Testamento é um documento que a pessoa faz dizendo o que ela quer que seja feito com os seus bens após o seu falecimento. Então, eu vou conversar aqui especificamente sobre imóvel, certo? Já que esse é o assunto tratado sempre aqui no canal. Sempre que diz respeito a bens imóveis. Então vamos supor que a pessoa tem lá 3, 4 casas e tem ali um filho ou 2 filhos. Ela vai querer deixar esses bens para os filhos e para a esposa ou para o marido, ou ela vai querer deixar parte desses bens para os filhos e para a esposa e outros ela tem uma intenção de doar para uma instituição de caridade ou enfim, o que ela quer fazer com esses bens. Então, esse é o documento onde ela dispõe, onde ela deixa certo, em vida, o que ela quer que seja feito. Tá? Quem pode fazer testamento, Carlos? A pessoa que tenha, no mínimo, 16 anos e que tenha plena capacidade, pleno discernimento mental, certo? Essa pessoa pode fazer um testamento dos seus bens. Quais são os tipos de testamento que existem? Em regra, os que interessam aqui para nós, vou falar dos testamentos que a lei chama de testamentos ordinários, são 3. Tá? Vou tratar primeiro dos 2 que não são usados e por último vou tratar do que é mais importante, do que é comumente usado. Então o primeiro, raramente utilizado, vai ser o testamento particular. É o testamento que a pessoa faz de próprio punho ou por escrito, mas não faz perante ninguém, não faz perante um cartório. Tá? Ela simplesmente escreve o que ela quer que seja feito com os bens dela e pega a assinatura de 3 testemunhas, obrigatoriamente, tá? Para falar aqui, ó, de fato, fui eu que fiz isso e eu quero que aconteça isso com meus bens após a morte. E daí ela deixa isso no cuidado de alguém e quando ela falecer, lá nos trâmites de inventário, vai levar aquele papel e falar assim, ó, é isso aqui que quer que seja feito. Por que isso não é usado hoje no Brasil? Porque é muito falho, ele não concede segurança jurídica. Há muita chance de ser feito sem os requisitos necessários, já que a pessoa está fazendo sem a instrução de ninguém, ou ainda que com a instrução de um advogado, tudo, mas é um ato particular. Não existe o contrato de gaveta, é como se fosse um testamento de gaveta, mas o contrato de gaveta ele tem valor, como nós já tratamos aqui no canal. Mas esse testamento de gaveta, sou eu que estou dando esse nome, ele não tem valor, tá? Ele não tem grande valor, ou ele é muito fácil de se tornar nulo, de se tornar sem valor após a morte da pessoa e resultar em nada. Tá? O segundo, que também não é usado, também pela sua falibilidade, pela sua chance de ser falho no futuro, né? É o testamento chamado de cerrado. Não pesquisei sobre isso, mas até acredito que esse cerrado venha do espanhol, né? Cerrar, fechar, porque é literalmente isso que acontece. A pessoa faz o testamento dela, escrito à mão ou digitado, enfim, e leva ele fechado no cartório e fala assim pro tabelião, lá no cartório de notas, vai levar pro oficial, que a gente chama de tabelião, diz assim, ó, essa aqui é a minha disposição de vontade, é o meu testamento, é o que eu quero que seja feito com os meus bens, com os meus imóveis, após a minha morte. E leva 2 testemunhas junto com ele, e o tabelião não vai ver aquilo, as testemunhas não vão ver o que está escrito naquilo, ninguém vai, tá? O tabelião simplesmente vai selar, ou seja, vai fechá-lo, uma coisa bem antiga, né? Se a gente for parar para pensar, vamos chamar assim para ficar fácil o entendimento, vai colar aquilo e dizer assim, ó, isso daqui de fato é o que o fulano quer que seja feito, tá? Eu, tabelião,
que tem fé pública, vou atestar que foi ele que trouxe aqui para mim. Inclusive tem 2 testemunhas que estão assinando aqui junto, falando que elas vieram junto, que de fato foi ele que trouxe e que isso é o que ele quer que seja feito com os bens dele, com os imóveis dele. E ninguém sabe o que está ali. Tá? Se a pessoa quer muito sigilo. Por que isso também é falho? Porque a pessoa fez provavelmente sem instrução. A pessoa fez sem saber se ela está obedecendo os requisitos necessários ao testamento. E pode ser que algum requisito que não tenha sido cumprido ali acabe tornando esse testamento nulo, sem valor após a morte dessa pessoa. Também vai resultar em nada. E o terceiro tipo de testamento é o testamento público, feito em cartório, onde a pessoa vai lá e fala para o tabelião de notas, eu quero que seja feito isso, isso e isso. O tabelião de notas vai escrever num papel próprio, lá do cartório, vai ficar ali constando essa vontade da pessoa. Também terão 2 testemunhas que essa pessoa vai levar para falar, não, de fato essa era a vontade dessa pessoa, eu estava junto no dia que ela fez esse testamento, tá? Se houver alguma dúvida no futuro, após a morte da pessoa. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que o tabelião de notas tem experiência nisso. Então ele já vai instruir a pessoa sobre os requisitos. Ele vai falar, isso daqui que você está querendo não dá, porque está acontecendo isso ou aquilo outro. E outra, dificilmente vai ser questionado, porque aquilo foi feito na presença do tabelião de notas, que tem fé pública. A palavra dele tem valor diferente de qualquer outro cidadão, certo? Porque ele foi investido num cargo que tem fé pública, que a palavra dele tem fé pública. Então esse é o que eu recomendo para as pessoas que querem fazer. Esse é o que efetivamente tem valor. É possível dispor de 100% dos bens? Eu posso fazer o que eu quero com 100% dos meus imóveis? Eu tenho diversas casas, né? Depende. Por que depende? Se você tiver herdeiros necessários, cônjuge ou companheiro, descendente ou ascendente vivo, aí não. Obrigatoriamente, 50% do que você tem vai pertencer a essas pessoas, tá? Dos outros 50%, aí sim, aí você pode dispor doando para quem você quiser, tá? Doando entre aspas, né? Você pode testar, deixar aquilo direcionado para determinada pessoa, para determinada instituição. Pode dispor daquilo da forma que você quiser após a sua morte, certo? Carlos, e se depois eu me arrepender? Isso pode ser alterado? Pode ser cancelado? Pode. O Código Civil nos diz que ele pode ser alterado a qualquer tempo, cancelado a qualquer tempo pela pessoa que o fez, tá? Então, enquanto a pessoa que fez o testamento estiver viva e com pleno discernimento, ela pode mudar aquilo, tá bom? O que mais, Carlos? Qual que é o valor do testamento? Vai variar muito de estado para estado, tá bom? Porque cada estado tem a sua tabela de emolumentos, então a variação de valor é gigantesca. Tem que pesquisar no cartório que você for fazer, tem que pedir um orçamento para que eles possam passar o valor para você. Precisa de advogado? Não precisa de advogado, tá? É sempre recomendável que esteja assessorado por um advogado, tá bom? Menos chance de dar errado. Mais uma pessoa pensando junto com o tabelião, 2 cabeças ali pensando junto para que não deixe ocorrer erros. Mas não é requisito ter advogado, tá? Por fim, Carlos, qualquer pessoa pode ter acesso a esse testamento depois que eu fui lá no cartório, fiz esse testamento público. Ele de fato se torna público? Não se torna, tá? Chama testamento público porque ele é feito perante um órgão de uma pessoa que tem fé pública, que é o cartório, tá? Mas ele não se torna público no sentido de acessível por qualquer um depois. É só o testador, é só a pessoa que fez o testamento que pode ver aquilo depois, ou outra pessoa mediante ordem judicial, dependendo do caso, mas aí é outra história, tá? Mas, enfim, ele não é acessível a qualquer pessoa, certo? Esse testamento público, ele fica guardado no cartório,
tá? Diferente das outras duas modalidades que eu falei, como eu disse, nem interessa pra gente, porque não são eficazes, ou tem o risco de não ser eficazes. Esse testamento público fica lá guardado no cartório, certo? Acho que é basicamente isso, as principais dúvidas que eu anotei aqui. Acredito que eu não tenha esquecido de nada. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa nos comentários, na medida que puder eu respondo. Um abraço, Deus abençoe você.